Graça e paz, irmãos. Amém? Amém? Quem está aí, diga amém. Amém. Só quem não disse é quem já foi embora. Eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Miqueias. Alguém já ouviu falar em Miqueias? Está na Bíblia, viu? Capítulo 6. Miqueias capítulo 6, a partir do verso 6. Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus dos céus. Irei perante Ele com holocaustos, com bezerros de um ano? Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros, ou de miríades de ribeiros de azeite? Darei meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma? Ele te declarou, ó homem, o que é bom. E o que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus? Senhor, é isso que o Senhor pede da gente. Nós pedimos a Tua graça para que possamos viver desta maneira, de maneira sábia, de maneira piedosa, que possamos praticar a justiça, amar a misericórdia e nos humilharmos diante do Senhor, nosso Deus, e caminhar de cabeça erguida, louvando sempre ao Deus da nossa salvação. Obrigado, Senhor. Mais uma vez, fala ao nosso coração, te pedimos que neste momento o Senhor também abençoe o André onde ele estiver, que o Senhor possa usá-lo poderosamente para falar ao coração de muitas pessoas. Unge, Senhor, o teu servo, levanta-o como voz, como profeta, como a voz do Senhor, para aqueles que precisam ouvir o evangelho sadio, vindo do teu coração. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Eu queria compartilhar com você hoje. Nós já estamos praticamente quase no meio do mês de janeiro. Já se passaram 12 dias do ano de 2013. E semana passada eu tinha até pensado em compartilhar essa palavra aqui, mas senti no coração de fazer o inverso. Mas o ano de 2013, eu queria perguntar para você se há planos no seu coração para 2013. E quais são os seus planos? Mas você não precisa responder para mim quais são. Na verdade, eu estou lhe perguntando, porque eu queria que você os colocasse hoje diante de Deus, os ponderasse diante do Senhor e pedisse para Deus a orientação, porque Deus deu a gente inteligência, Deus deu para a gente sensibilidade, Deus deu para a gente bom senso, Deus colocou dentro da gente um senso de justiça, um senso de misericórdia. Deus colocou no nosso coração tudo que tem dentro dele. Nós sabemos que nós temos os atributos de Deus em nós. Aqueles que, alguns são eternos, que só Deus é que possui, não é da gente, mas aquele que Ele colocou dentro de nós, que é parte da essência dEle, que Ele colocou dentro de cada um de nós. E baseado nisso, dentro disso, é que nós então nos assentamos para fazer os planos. Baseado nisso que nós, com sensibilidade, e com bom senso, a gente planeja. Mas a provérbio diz que os planos são do homem, mas a resposta certa é sempre de Deus. Ou seja, Deus é que tem sempre a última palavra. Se nós somos de Deus, se nós pertencemos a Deus, se nós declaramos que somos dele e do seu Cristo, então os planos fazemos, mas nós colocamos diante dele e perguntamos: Senhor,
Será que é assim? Então, quando nós vamos fazer os planos, certamente nós precisamos pedir a Ele orientação antes de fazer. E dentro desta, desta forma, ou na maneira com que fazemos os planos, crendo que estamos sendo orientados e guiados pelo Espírito de Deus, nós colocamos isso diante dele. E 2013, como é que a gente espera viver 2013? Como que a gente pode influenciar a nossa geração um pouco mais vivendo 2013? E eu escolhi esse texto de Miqueias, porque aqui Miqueias dá para a gente uma orientação de como a gente pode proceder. Então, procedendo desta maneira. E o que a gente vê, tudo que Deus realizou no passado, tudo que Deus deseja realizar no futuro, todos os planos de Deus, Deus sempre usa pessoas. Deus usa homens e mulheres. Está me acompanhando aqui? Então Deus usa a gente. Deus usa pessoas, usa a mim e usa você. Mas Deus está sempre procurando pessoas que têm características que nós encontramos nas Escrituras. E a gente vê que quando Deus estava para destruir a humanidade, lá em Gênesis, nós então encontramos a história de Noé. Deus fala acerca de Noé, Deus dá testemunho de Noé. E nós temos lá em Gênesis, no capítulo 6, no verso 7 e 8, vai colocar ali para a gente, que Deus vê Noé, e Deus se agrada de Noé, e Deus diz que Noé era um homem justo. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. E o verso seguinte, o verso 9, estas são as gerações de Noé. Era homem justo e perfeito em suas gerações, e andava com Deus. Para que nós possamos impactar a nossa geração, para que nós possamos causar algum efeito na nossa geração, nós precisamos andar com Deus. Andando com Deus, nós também lemos lá em Josué, no finalzinho do livro de Josué, que Israel, ele serviu ao Senhor todos os dias de Josué. E a geração depois de Josué, eles temeram ao Senhor por causa da vida que Josué levou, porque Josué foi um homem que influenciou, que impactou a sua geração. Como que nós podemos fazer isso? Com os nossos filhos, as pessoas que vivem ao nosso redor. Deus, quando procura alguém como Noé. Noé vivia em tempos maus. Nós vivemos hoje em tempos semelhantes ou até pior, porque o mal prolifera de uma maneira absurda. Você hoje conhece muitas podridões, muitas coisas erradas. Num simples clicar no seu mouse, você pode ir nas notícias, você pode ver o que acontece no mundo inteiro. Você descobre as coisas da vida das pessoas que está lá, que elas fizeram, que foram publicadas, está tudo ali na sua vista, na sua frente. Hoje nós sabemos que há muita coisa perversa no nosso mundo. Será que nós vivemos dias diferentes de Noé? As pessoas não dão muita bola para Deus. As pessoas não ligam muito para Deus. Algumas pessoas querem apenas usar a Deus como um talismã, como um amuleto da sorte. Mas há muitos que não creem em Deus. Hoje, a Adriana estava falando comigo, ela atendeu uma paciente russa, e ela disse que na época do comunismo, ou seja, a mãe dela passou por isso, ela já não. Havia uma aula específica na escola para ensinar o que Deus não existia, para provar que Deus não existia. Essa era uma das matérias na escola, que Deus não existia por causa do comunismo. Mas hoje na nossa sociedade, se você fala em alguns lugares, algumas pessoas trabalham em lugares públicos, ou até mesmo em grandes
empresas multinacionais, se você professar a sua fé, se você compartilhar de Jesus ou da sua fé com alguém, você pode perder o seu emprego. Você pode ser taxado, sabe lá o que vem na cabeça das pessoas. Se você coloca as suas convicções acerca daquilo que a Bíblia diz, você pode ser acusado de várias coisas. Mas Noé também vivia num mundo como o nosso, mas portanto ele manteve a sua integridade numa geração como a dele. E o que Deus quer que nós façamos, e principalmente em 2013, nós pedimos ao Senhor que nos dê graça para viver de maneira piedosa, para amar a justiça, para praticar a justiça, amar a misericórdia e se humilhar diante do Senhor. Nós também temos um outro exemplo de Gideão, porque quando Deus procura alguém, Ele não está procurando um camarada à toa, que não está fazendo nada da sua vida. Deus chama pessoas ocupadas, gente. Saiba disso. Deus chama gente ocupada. E quando Deus chama Gideão, você sabe da história? Ele está lá no lagar, maçando trigo. Para que serve o lagar? Quem sabe? O lagar é um local em que você pisa a uva para fazer o vinho. E a Bíblia diz que Gideão estava ali no lagar, maçando trigo, escondendo-se do inimigo dos medianitas. O camarada estava ali com medo. Quando Deus chama alguém, eu quero dizer para você que o medo é um sentimento natural do ser humano. Ou seja, o medo natural, que acho que já falei aqui uma vez, ele é um alerta para a gente. Quando você está caminhando, ou você está escalando uma montanha, ou você está passando por um lugar onde há um abismo, você tem a cautela de não chegar muito próximo à beirada. Você tem a cautela de não pisar em nada em falso, para você não cair. Ou seja, o medo de cair lhe dá um alerta. Puxa vida, eu tenho que ter cuidado. Esse é o medo natural. Agora o medo exagerado é quando a pessoa fica com aquela paranoia e começa a se desesperar. Agora, Gideão está ali, ele está receoso, porque o inimigo era muito mais, eram mais numerosos do que o povo de Israel, e quando vinha a época das colheitas, desciam os medianitas e os outros povos como gafanhotos, chegavam, pegavam tudo e iam embora, deixavam sem nada. E ele então começa a questionar a Deus. Às vezes nós questionamos a Deus. É bom questionar a Deus. Abacuque questiona a Deus. Você já leu o livro de Abacuque? Abacuque, todos os livros proféticos se abrem quando Deus proclamando juízo sobre alguém, sobre uma nação, Deus falando dessa maneira. Mas Abacuque, quando você abre o livro de Abacuque e começa a ler, você vê Abacuque questionando a Deus, indagando a Deus, argumentando com Deus e levantando uma lamentação. Abacuque, não sei se ele levantou essa lamentação porque ele era mais ou menos ali discípulo de Jeremias, mas ele levanta essa lamentação, ele pergunta por que as coisas ruins estão acontecendo, o povo está sendo oprimido. Ou seja, isso é sadio, nós levantarmos esses questionamentos para Deus. Deus não vai te queimar, não vai descer fogo do céu e queimar a sua cabeça porque você está com aqueles questionamentos. Senhor, mas puxa vida, por que será que aqui o outro prospera? O que acontece comigo? O que está acontecendo na minha família? Que há muita desgraça, ou os meus pais não se convertem, ou acontece isso, aquilo. É bom questionarmos a Deus. É bom colocarmos diante de Deus a luz de Deus, para que Deus não só se revele a nós, mas também revele a nossa situação e a nossa condição. Agora Gideão está ali no lagar amassando trigo, e Deus chega para ele e fala, o anjo do Senhor chega para ele, o Senhor é contigo, homem valente. Ele podia responder para o anjo e falar assim, você está de brincadeira comigo?
me chamando de valente, eu aqui escondido, maçando o trigo aqui no lagar, porque eu estou morrendo de medo do inimigo chegar e levar o que eu tenho embora. Mas aí nós sabemos o resto da história. O que acontece? Que Gideão, com a bênção de Deus, com a força de Deus, os 300 homens, ele com 300 homens, ele consegue então livrar Israel. E ele julga Israel por 40 anos. Israel tem paz, tem sossego, livre dos inimigos, por causa da vida de Gideão. Mas como o povo é sempre ingrato, depois que Gideão morreu, levantou lá até um dos filhos de uma escrava dele, matou os 70 filhos de Gideão. E tem um Abimeleque, você sabe da confusão toda, que você é um parceiro da Bíblia aí, que lê a Bíblia, sabe muito bem das histórias, como que é a sequência, como é que acontece. Mas o que nós queremos fazer é o seguinte, que eu quero deixar claro aqui hoje, que eu quero compartilhar com você, é a palavra profética, ou seja, o que Miqueias fala para a gente sobre o praticar a justiça, amar a misericórdia e se humilhar diante de Deus. Então eu quero deixar para você esse desafio hoje. E eu sei que muita coisa acontece com a gente no decorrer dos dias, que muita coisa nos sobrevém, situações, às vezes conflitos, ou no trabalho, ou em casa, situações que nós, ao invés de agir com sabedoria, com calma, nós ficamos nervosos, chutamos logo o pau da barraca, queremos partir para cima e ir para a briga. Tem gente que tem estupinho curto, e tem gente que não tem estupim nenhum. Estoura sempre, estoura tudo, estoura na hora. Aninha. Tem gente que vai por aí. Quando acontece alguma coisa, é história. E quando você vai querer resolver o problema, ou resolver a situação, já é tarde demais. Você já falou que não devia. Porque a palavra dita não tem volta. É como a flecha lançada. É como a hora que se passou. Não volta. Falou, acabou. Mas mas você se sentiu injustiçado. Não foi fé. Eu ouço isso muito lá em casa. Quando as minhas meninas começam a brigar, but daddy, it's not fair. Elas acham que nós não somos justos em algumas coisas, ou que uma não é justa com a outra. São o nosso dia a dia. A vida não é justa, a sociedade não é justa, os políticos não são justos, os donos de empresas não são justos. As pessoas que querem ganhar e ganhar e ganhar não são justas para com os outros. Só há um justo. Porque a própria Bíblia diz que não há um justo sequer sobre a terra que faça o bem e que não peque. Porque todos pecaram e carecem da glória, carecem da presença e carecem da graça de Deus na sua vida. Então nós queremos praticar a nossa própria justiça. Talvez você tenha perguntado para Deus: Senhor, então como que eu vou viver a minha vida em 2013? Como que eu posso ser bem sucedido em 2013? Como eu posso chegar no finalzinho de 2013 e poder dizer: eu consegui, eu alcancei o meu objetivo, cheguei no finalzinho que eu queria, está tudo exatamente como foi feito no início do ano. Oh Senhor, eu não consegui fazer isso aqui, mas próximo ano vou terminar. Porque tem coisas que nós não conseguimos fazer no ano. Mas olha, pratique a justiça. O povo de Israel sabia muito bem sobre essa questão da justiça. Em Miqueias, quando ele está escrevendo aqui, ele vai perguntando: será que eu vou trazer para Deus? Vou dar holocausto, vou fazer sacrifícios para Deus? Será que é isso que Deus quer? Esse tempo em que eles viviam eram também tempos ruins. É tempo onde tinha ser humano. Onde tem ser humano tem desgraça. Onde tem ser humano tem ganância. Onde tem ser humano tem doença.
Onde tem ser humano tem injustiça, mas onde tem ser humano, eu quero dizer para você que há também a graça de Deus, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Onde há todas essas coisas, há a presença de Deus, há a promessa de Deus para mim e para você, que Ele pode te levantar de onde você está e que Ele pode usar a sua vida para abençoar as pessoas que estão em situações complicadas. Praticar a justiça, exercitar na luta pelo bem do próximo, é cumprir o que diz Tiago 4,17: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete a injustiça, ou seja, comete pecado. Amados, muitas pessoas têm pregado acerca de um Deus, apenas um Deus de amor, mas também nós sabemos que Deus é um Deus justo, porque amor sem justiça é um amor falso, é um amor, não é um amor verdadeiro. Então Miqueias fala para a gente: vocês têm que praticar a justiça. E como que nós podemos praticar a justiça na igreja? Se nós andamos pelas ruas, se nós encontramos as pessoas, nós sabemos que elas estão sendo injustiçadas, o mal está batendo a sua porta, nós precisamos falar para elas que há um Deus que é justo, que pode pleitear a sua causa, que pode agir em favor dela, porque o inimigo é injusto, mas Deus, na sua justiça, pode alcançar as pessoas que estão ao nosso redor. Miqueias também fala que nós temos que amar a misericórdia. Alguém uma vez deu a definição de misericórdia, que misericórdia é Deus colocando o coração na nossa miséria. Córdia vem de cardia, de coração. É Deus colocando o seu coração na nossa miséria. Deus tem misericórdia de nós. Quando nós estamos precisando, nós estamos vendo que a sentença ao nosso favor é cruel, é fatal, o que nós dizemos? Senhor, tem misericórdia. O que nós estamos pedindo para Deus? Quantos aqui já clamaram a Deus por misericórdia para a sua vida? Quantos? Eu já, muitas vezes. Agora, quantos de nós já clamamos misericórdia pela vida do nosso irmão? Quantos de nós? O fato, quando Jesus conta aquela parábola daquele homem que devia dinheiro para um senhor, ele não tinha como pagar, ele devia para ele muito dinheiro, muito dinheiro mesmo. Ele então chega para esse senhor e diz o seguinte: olha, eu não tenho como lhe pagar, por favor, tenha misericórdia de mim. O que aquele homem fez? Ele perdoou a dívida daquele homem, uma dívida enorme que ele tinha. Aí ele vai um pouco mais para frente e ele encontra alguém que o devia. Comparado com o que ele devia, aquele senhor era absolutamente nada. Vou fazer aqui na nossa moeda. Ele devia 1 milhão de libras para aquele camarada e ele foi perdoado. E agora aquele pobre coitado devia ele a renda do aluguel da semana, 75 ou 100 libras, aí um quarto. E ele não tinha como pagar. Ele falou assim: eu estou em dificuldades, não tenho como lhe pagar. Ele falou assim: olha, não quero saber. Levou ele para a corte. E ele foi para a cadeia. Você vai ficar aí até você me pagar. E alguém ouviu aquela história, chegou para aquele outro senhor que tinha perdoado aquele homem a sua grande dívida e disse: olha, fulano ficou feliz que você o perdoou, mas ele não teve misericórdia do seu companheiro, e ele não perdoou a dívida pequena, portanto processou, colocou ele na cadeia. O que você acha que aquele senhor sentiu naquele momento? Ele praticou a misericórdia, mas agora ele tinha que praticar a justiça. Ele amava a misericórdia, tanto que ele foi misericordioso para com aquele homem, mas consequentemente ele não foi misericordioso para com o seu
companheiro, o seu vizinho. Então aquele homem chegou e o chamou de uma pessoa injusta e má. Então ele foi lançado na prisão e tirou tudo que ele tinha. Amados, quando alguém falha conosco, é uma dívida pequena, mas a nossa dívida para com Deus não tem nada, não tem preço. Nós não tínhamos como pagar, a nossa conta era muito alta. Eu não tenho como pagar a minha conta, mas a Bíblia diz que Jesus Cristo pagou a minha conta, que Ele rasgou a cédula, Ele rasgou a promissória que estava lá para eu pagar. Jesus disse: eu vou pagar a sua conta. E de que maneira que Ele pagou? Ele pagou com o seu próprio sangue, Ele pagou com a sua própria vida. Não há preço que pague o sangue de Cristo, não há preço que pague a vida de Cristo. Agora nós, quando temos algo contra alguém, nós ficamos com aquilo agarrado aqui dentro, nós ficamos retendo aquilo porque não podemos perdoar. Porque você não conhece aquela pessoa, você não conhece fulano. Se você soubesse o que ele fez contra mim, você não falaria que eu tinha que perdoá-lo. Mas então eu lhe pergunto: o que você fez contra Deus? Deus perdoou você, colocou o perdão à sua disposição, está ali para todos os momentos em que você falhar. Você pode confiar que há perdão em Cristo. E você, o que nós estamos fazendo em relação àqueles que falharam contra a gente? Quando a Bíblia diz que nós temos que amar a misericórdia, isso significa também que nós temos que alcançar as outras pessoas com o perdão que alcançamos, porque porque a oração que nós oramos, a oração do Pai Nosso, diz o seguinte: perdoa os meus pecados, ou seja, as minhas dívidas, assim como eu tenho perdoado aqueles que têm falta comigo, aqueles que me devem. Como você tem perdoado aqueles que te devem? Então, da mesma maneira, é o que você está fazendo essa prece, essa oração: Pai, perdoa assim como eu perdoo. Você que está pedindo para Deus, é você que está orando para Deus dessa maneira: Senhor, perdoa os meus pecados, assim como eu tenho perdoado aqueles que têm pecado contra mim. Pastor, mas você não sabe o que aquela megera fez comigo, tirou tudo que eu tinha. Você não sabe o que aquele homem fez comigo, foi ingrato. Uma coisa eu sei: o que Deus fez por você, o que Jesus fez por nós, é muito mais. Se nós compararmos, é exatamente a parábola que Jesus conta desse homem que devia muito e o que devia pouco. Ele está exatamente comparando. Nós devíamos muito, ali está falando sobre o perdão, ali está falando sobre reconciliação, ali está falando sobre misericórdia. Eu quero que você coloque o seu coração na miséria do seu vizinho, do seu próximo. É isso que eu quero que você faça. Aí você pode orar, porque lá mais embaixo na oração diz: porque se vós não perdoardes aqueles que têm pecado contra você, o vosso Pai Celestial também não vai perdoar você. Você já leu lá a oração? Já leu todo? Não é só aquele pedacinho lá não, tem um finalzinho lá também. Porque se nós não perdoarmos, nós também não seremos perdoados. Porque o perdão nos abriu a porta dos céus. Foi exatamente isso que Jesus disse quando Ele estava naquela cruz. Ele não disse: Pai, eu fiz tudo por esse povo e olha o que eles estão me dando em troca. Jesus não falou isso, Ele simplesmente abriu a porta dos céus e rasgou o véu de alto a baixo quando Ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Além de praticar a justiça, precisamos também amar a misericórdia, para não sermos exagerados em nossa justiça. Lá, Eclesiastes diz: não sejas demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio, porque te destruirias a ti mesmo. Quando achamos que nós somos justos, não, é a justiça, temos que fazer. Uma coisa é a justiça,
e outra coisa é a misericórdia. Se nós praticarmos só a justiça, nós destruiremos a nós mesmos e as pessoas que estão do nosso lado. Imagine se Deus fosse praticar só a justiça em cima de nós. Você ia estar aqui agora? Acho que você não ia nem me conhecer. Mas Ele exerceu também e tem exercido a sua misericórdia. E a Bíblia diz que as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Essa é a causa de nós não sermos consumidos. Como é que você vê a misericórdia de Deus na sua vida? Então eu gostaria que você comparasse durante o ano de 2013, no decorrer da sua caminhada. Você vai se deparar com situações complicadas, você vai se deparar com pessoas complicadas. Gente, ser humano é complicado. Você vai se deparar com situações que você não vai saber o que fazer, você vai querer talvez se desesperar. Olha, pratique a justiça, mas ame a misericórdia. Ame a misericórdia. Compare sempre o que Deus fez por você. O que Deus faria? O que Deus fez por mim? Será que eu estou fazendo de volta? Será que eu estou fazendo a mesma coisa? Ou simplesmente estou querendo ser justo ou legalista? Porque se nós quisermos ser justos demais, deixamos de ser justos, passamos a ser legalistas e matamos as pessoas. Muitas pessoas são excessivas ou excessivamente justas em cobrar as obrigações dos outros, mas erram quando pedem misericórdia pelos seus erros. Mas quando os erros dos outros exigem justiça, é aí que a gente entra. Nós somos bons nisso. Nós temos uma justiça assim própria, violenta, né? Self-righteousness, que é incrível. Como que se a gente tivesse uma coisa para medir isso, eu não sei como é que talvez eu ia conseguir medir a minha, ou como você ia medir a sua, mas exatamente como no caso daquele credor incompassivo, né? De Lucas 7. Depois dá uma lidinha lá, você vai ler com mais calminha. Misericórdia é de fato se colocar no lugar do outro, né? De coração. E por último, Miqueias fala: o que o Senhor quer de nós? Porque a gente pergunta, o que Miqueias está argumentando ali com o povo é assim: olha, vocês estão perguntando para Deus, o que eu darei ao Senhor? Eu vou até ler o texto de novo. Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante ao Deus excelso? Virei perante Ele com holocaustos, com bezerros de um ano. Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiro ou de miríades de ribeiros de azeite? Darei meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma. Ele te declarou, ó homem, o que é bom. E o que o Senhor pede de ti, senão que pratique a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus? Andar em humildade com Deus, além de praticar a justiça, amar a misericórdia, o profeta ensina a andar humildemente diante de Deus. Nós precisamos ser justos, misericordiosos, mas também nós precisamos sermos humildes. Nada adiantaria praticar a justiça para dizer que é melhor do que os outros. Muito menos fazer misericórdia ajudando o próximo para se mostrar melhor do que ele. A gente que faz as coisas para os outros e quando não recebem o louvor ou o reconhecimento, aí elas, está vendo que adiantou eu ter sido misericordioso com ele? O que adiantou eu ser bonzinho para ele? Agora ele vem, esfaqueando pelas costas. Eu quero dizer para você uma coisa. Sabe quem trai a gente? Sabe quem trai? É só amigo. Só amigo é que trai a gente. Sabia disso?
Aquelas pessoas que não são seus amigos não tem como trair em você, porque o que traz são aqueles que comem no prato com você, aqueles que andam, está ali no ciclo da sua amizade, aquele que te abraça, aquele que frequenta a sua casa, aquele que se assenta na mesa para comer com as suas crianças e com a sua família. São os amigos que traem a gente. Os inimigos nunca traem. Nós sabemos que são, em outras palavras, os inimigos nunca fazem isso. Mas é exatamente quando isso acontece que nós precisamos usar a misericórdia. O maior exemplo de humildade que a gente tem é quando Jesus Cristo chega, pega uma bacia de água, os discípulos fazem eles se assentarem e dizem: agora eu vou lavar os seus pés. Aquele era um exemplo de humildade, porque o exemplo de humildade é quando eu me coloco à disposição do meu irmão para servi-lo. Um exemplo de humildade é quando eu coloco à disposição não só do meu irmão, mas também daquele que não gosta de mim, para lhe fazer o bem. Por isso que Jesus diz assim: olha, amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem, bendizei os que vos maldizem. Olha que benefício você teria, em outras palavras, para com Deus, se você amar o seu amigo, se você fazer o bem para a galera aí, para a sua confraria. Os fariseus também fazem a mesma coisa. Os ímpios, as pessoas que não conhecem a Deus, também fazem bem para os seus amigos. Se nós quisermos ser diferentes, se nós quisermos impactar as pessoas no decorrer da nossa vida em 2013, nós temos que testemunhar de Cristo de maneira eficaz, nós temos que falar do amor de Cristo de maneira pura, de maneira simples, mas com verdade, com fatos. Chegar e fazer o bem para as pessoas, não só para aqueles que estão ao nosso redor, mas para aqueles a quem você nunca viu, ou até mesmo aqueles que falam mal de você. Um camarada, que um dia alguém ligou para mim e falou assim: olha, fulano disse que o produto que você vende não vale nada. Eu falei assim: eu nunca conheci a pessoa, nunca o vi na minha vida, e ele falou que meu produto não presta. Pronto, aquilo passou. Eu acho que ele nunca me viu também, nem sabe quem eu sou. Um dia encontro com esse camarada, eu já sabia quem era o camarada, encontro com ele no café e começo a conversar com ele. Eu sabia quem ele era, ele não sabia quem eu era. Ele só tinha ouvido falar, mas ele não sabia que eu era o Robson. E conversa vai, conversa vem, paguei um café para ele e começamos a conversar. Quando ele ficou sabendo quem eu era, ele me deu um cartão e disse: olha, se você precisar de alguma coisa, me liga, se você quiser. Eu falei assim: se você precisar de alguma coisa também, estou à disposição. Ele tem um salão, é um cabeleireiro, e precisava de um produto bom, acabou comprando o meu produto, mas ele dizia que o meu produto não prestava. Se eu tivesse uma reação completamente diferente, eu não venderia para ele. Às vezes isso acontece no decorrer da nossa vida, as pessoas falam da gente sem nos conhecer, e quando nós nos deparamos com a pessoa: mas foi fulano falou. Isso acontece muito, olha, em salão de beleza. Eu nunca vi tanta fofoca na minha vida. Um lugarzinho para ter fofoca é tal de salão de beleza. Eu não sei como que esse povo consegue. Lá você sabe da vida de um monte de gente. Eu entrei num salão uma vez. Esse cara é um israelita. A gente tem um ótimo relacionamento. A gente tem um bom relacionamento.
E lá ele recebe gente importante, gente rica, né? Gente aí que para os outros são famosos. E lá você começa então a ouvir as histórias. E eu apresentar um produto, lá eu está ali, ele vai me apresenta para alguns. Esse é fulano, aí ele começa, ele é bom de papo. Eu nunca vi um camarada assim, deve ser típico, né? Da raça. E ele fala, esse aqui é do Brasil, ele é uma pessoa muito importante, ele é uma celebridade, ele fica falando que eu sou uma celebridade, e as pessoas ficam assim, e eu falo assim, não sou celebridade nenhuma, eu aqui vendo os produtos para ele. Mas aí você começa a ouvir histórias de pessoas famosas, e começa a descobrir coisas. Você não pergunta, mas você sabe. De que maneira que você sabe? Porque alguém fofocou. Mas quando nós sabemos isso que as pessoas falam da gente, qual é a nossa reação? A gente quer provar para as pessoas que não é aquilo que ela falou da gente. Minha mulher às vezes fala comigo, eu disse assim, olha, eu não estou nem aí se fulano falou A, B ou C, eu sei de mim, eu sei quem eu sou. Primeiro eu sei quem eu sou em Cristo. Primeiro eu sei quem eu sou dentro da minha casa. Eu sei quem eu sou no meu dia a dia, no meu relacionamento, no meu comportamento. Eu sei quem eu sou. E eu não fico chateado com essas coisas. Quando nós ouvimos essas coisas, queremos provar. E aí nós queremos humilhar as pessoas às vezes, não conscientemente, mas é bom para o nosso ego, às vezes, a gente querer dar uma cutucadinha, não é verdade? Não é bom dar uma cutucadinha de vez em quando alguém está ali só te ferroando, mas nada, e você não fala nada, a pouco, quando você tem a oportunidade, você pimba. Aí você acha que sai por cima. Mas nós temos que baixar a bola. Nós temos que ficar diante do Senhor, porque aquele que se humilha, Deus exalta. Alguém disse aí, olha, os humilhados serão exaltados, mas nem isso que a Bíblia fala não, viu gente? Tem muita gente que é humilhado que é mais orgulhoso do que o capeta. A Bíblia diz, aquele que se humilha, nós nos humilharmos perante Deus. O que Miqueias fala aqui é simplesmente isso, que nós pratiquemos a justiça, amemos a misericórdia e nos humilhemos diante do Senhor, nos apresentemos diante dele com humildade, com singeleza de coração, com aquela certeza que hoje eu estou agora diante de Deus, e Deus vai ser misericordioso para comigo. Ele vai virar a sua face para mim e vai iluminar o meu caminho. 2013 será um ano de muitas bênçãos para você, para sua família. Portas serão abertas para você. Pessoas tentarão impedir que você passe por elas, tentarão colocar tropeço na sua vida, mas você não se preocupe, porque o Senhor, Ele está contigo, Ele vai na sua frente, Ele está à sua retaguarda, Ele está te protegendo por baixo para que você não caia em abismo, e Ele está também por cima com as suas asas, lhe protegendo, porque Ele te ama. E Ele tem um plano para a sua vida. Porque eis que eu tenho pensamentos bons a seu respeito, de paz e de prosperidade, diz o Senhor. Mas olha, nós só temos que fazer uma coisa. Se você quiser chegar lá na frente, se você sabe que Deus está procurando alguém para realizar algo extraordinário, assim como Ele encontrou Noé, homem justo e íntegro, quando Satanás chega diante de Deus e ele faz a pergunta: o que você está fazendo aí? De onde é que você está vindo? Você, eu estou vindo por aí, rodeando a terra, passeando por ela. Ei, você por um acaso viu lá o meu servo Jó? Ah, vi sim, olha, pois é, homem justo, íntegro e temente a Deus. Porque quando o próprio Deus dá testemunho, essas são as pessoas que Deus procura. Porque, amados, integridade é algo que falta na nossa geração. Há poucos com integridade na nossa geração. E se nós quisermos impactar a vida dessas pessoas, nós precisamos ser íntegros diante de Deus, irrepreensíveis diante de Deus, sermos justos
e também amarmos a misericórdia, mas andarmos em humildade, sabendo que tudo que temos, tudo que fazemos é pela graça de Deus. O que eu tenho e que sou, não é porque eu consegui, é porque Deus deu. O que você tem, o que você já possui, não é porque você trabalhou apenas, não é porque você deu sorte na vida, mas é porque Deus está com você. Porque sem Ele a gente não pode fazer absolutamente nada. Então esse maior exemplo de humildade de Jesus, lavando os pés dos discípulos. E a gente também não pode achar que é humilde, porque ninguém ganha medalha ou troféu de humildade, viu gente? Ninguém, olha só, eu ganhei uma medalha de tão humilde que eu sou. Não existe isso. Porque Pedro, quando tentou dar assim, não Senhor, peraí, o Senhor não tem que fazer isso não, sou eu que tenho que fazer, né? Eu posso ser escravo, o Senhor não, eu posso servir, o Senhor não. Ele falou assim: Pedro, deixa eu te lavar, porque se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Ou seja, essa atitude de Jesus, assim: Pedro, você tem que baixar sempre a sua bola. Quem se humilha é que é exaltado. Então você está querendo subir no pedestalzinho, então baixa a bola, porque agora é a sua vez de baixar a bola. Sempre que você pensar na vontade de Deus para 2013, você vai perguntar: Senhor, qual que é a sua vontade para mim em 2013? Então eu já vou dizer para você qual é a vontade de Deus para você em 2013. Eu já tive essa revelação acerca da sua vida. Pratique a justiça, ame a misericórdia e se humilhe diante de Deus. Essa é a vontade de Deus para a gente. Não sou eu, é a Bíblia que fala. Eu só estou transmitindo para você o que Miqueias, tão sabiamente, pelo Espírito, falou para a gente. Será que você vai se sacrificar? Eu tenho que ir, tenho que fazer aquilo outro, eu tenho que orar, tenho que ir para o monte, tenho que jejuar, tenho que fazer. Não, Deus quer que você pratique a justiça, ame a misericórdia e se humilhe diante dele. Aí você vai ver que não existe absolutamente nada que Deus não possa fazer com você e através de você. Vamos ficar de pé. Deus, Ele é o nosso modelo de justiça, Ele é o nosso modelo de misericórdia e o nosso modelo de humildade. Jesus humilhou-se a si mesmo, tomando a forma de homem. Ele veio servir a gente, morrer por nós. O que você pode fazer para o seu próximo nesse ano de 2013? O que você pode fazer? Talvez você pode orar mais por ele. Talvez você pode ajudá-lo mais na sua caminhada. De repente você conhece alguém que está caminhando com dificuldade na fé. Chegue-se a essa pessoa. Chega lá. Vai com ele, caminhe mais um pouquinho. Você vai ver que Deus vai honrar você, vai te abençoar muito mais do que a própria pessoa que está necessitada. Mas Ele vai usar você para esse feito. Senhor, nós vivemos 2012 pela Tua graça e também debaixo da Tua misericórdia. Mas eu tenho certeza absoluta que nós deixamos muitas coisas inacabadas. Nós deixamos muita coisa incompleta, muita coisa sem fazer ou por fazer. O que nós pedimos ao Senhor que 2013 seja um ano não só de desafio, mas um ano em que nós vamos obedecer ao Senhor de maneira mais eficaz. Vai trazer glória para o Teu nome, vai trazer, Senhor, lucros para o Teu reino, Senhor, porque nós vamos alcançar vidas para o Teu reino. Nós vamos ser mais fervorosos na nossa devoção, no nosso louvor, ser mais eficazes no nosso evangelismo, no nosso discipulado,
nós vamos ser mais tementes ao Senhor no nosso dia a dia. Vamos impactar de maneira poderosa e ainda mais eficaz a vida dos nossos filhos e dos nossos amigos, daqueles que estão no ciclo da nossa amizade, influenciá-los para a Tua glória e para o Teu louvor. Ensina-nos, Senhor, no ano de 2013, pelo Teu Espírito, praticar a justiça, amar a misericórdia, de maneira tal que venhamos praticá-la para com outros e nos humilharmos diante do Senhor e servir ao Senhor, servirmos uns aos outros, servir à igreja, ao corpo de Cristo, não só aqui, mas onde o Senhor quiser. Essa é a nossa oração. Ajuda o meu irmão, a minha irmã, aqueles que estão em dificuldades, seja ela qual for, seja na área financeira, seja na área conjugal, emocional, seja fisicamente, seja na escola, nos estudos, seja no trabalho, na sua área profissional, nos seus negócios. Senhor, que seja um ano de bênção, de prosperidade, enquanto a crise ronda, Senhor, a economia do nosso país. Nós sabemos que o Senhor é um Deus que abençoa o Teu povo apesar das crises, porque para o Senhor não existe crise, porque Tu és Deus provedor. Dá-nos o que mais precisamos, que é temor no coração, para obedecermos a Tua palavra. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós te oramos. Muito obrigado por assistir a mensagem. Clique agora em inscreva-se para se cadastrar no canal e ser avisado de todas as novidades. Se você quiser ajudar na divulgação, clique em gostei e adicione o vídeo nos favoritos. Não se esqueça também de conferir as mensagens anteriores. Obrigado e até a próxima.